Você costuma sofrer com dores de cabeça, gente? Pois esse tipo de dor tem nome na medicina, é cefaleia. E hoje é o dia de combate a esse tipo de dor. E o Vermais recebe o neurologista Luciano Nogueira novamente. Obrigada pelo seu retorno, doutor. Eu que agradeço, Marta. É um prazer estar aqui. Que bom. Vamos começar falando que as pessoas podem mandar a sua pergunta pelo nosso novo WhatsApp. É 9186-5988. Não é o número de sempre não, viu, gente? Hoje mudou. 9186-5988. Doutora, a dor de cabeça ela pode ter várias causas, né? Quais são as mais comuns que o senhor mais tem recebido no consultório? O neurologista acaba recebendo muito mais enxaqueca, né? Os pacientes com enxaqueca e dores tensionais, né? Mas a gente também sabe que na atenção primária à saúde, os médicos em geral recebem muitos pacientes também com dor associada a alterações cranianas, por exemplo, dores temporomandibulares, por alterações da mandíbula. Bruxismo também às vezes pode causar dor, pela manhã principalmente. O bruxismo, vamos explicar, né? Aquela mania de ranger os dentes, assim, que mesmo inconscientemente a gente está arranjando os dentes enquanto dorme, é isso mesmo? Chega a fazer um barulho, né? Que por isso vem a palavra bruxismo, né? O nome bruxismo. Alguns pacientes têm problemas dentários, podem dar dores faciais também. Dores cervicais, que são ocasionadas muitas vezes por problemas ortopédicos ou reumatológicos, também podem acontecer. Antes da nossa entrevista começar, a Nath, que administra as nossas redes sociais, estava falando que a sinusite, que vem, né, quando aparece sinusite para ela, vem aquele sintoma de dor na face mesmo, nos seios da face, e a dor de cabeça, que também fica intensa nessa época. Isso é bem comum, doutor? A sinusite, ela dá uma dor mais facial, né? Mas muita gente, o problema, quando a gente vai falar para um grande público sobre a sinusite, é porque muitas vezes a pessoa tem, por coincidência, algum problema de rinite ou sinusite associado à dor de cabeça e ela confunde achando que aquilo é que está causando uma dor que pode ser de outra causa. Então, se a dor não for estritamente na face, dos seios da face, principalmente seios maxilares e seio frontal, é bom que seja investigada se não tem uma outra causa que está se associando. Às vezes a pessoa está com sinusite e ela acaba, por estar com um processo inflamatório na face, desencadeando uma outra dor de cabeça que ela também tem a predisposição. Então, a origem da dor de cabeça é importante que ela seja realmente identificada, porque cada tipo de dor de cabeça vai ser tratado de uma forma, né? É muito importante investigar. Às vezes as pessoas elas acham que dor de cabeça é tudo uma coisa só. E, na verdade, a gente tem mais de 100 possibilidades de diagnósticos diferentes. Mais de 100? Mais de uma centena. Que mais loucura. De uma centena. Ó, a Priscila tá mandando pergunta pra gente. Obrigada, Priscila, pela participação. Eu tenho muita dor de cabeça. Sexta-feira passada, a dor de cabeça era tanta que provocou vômito. O que pode ser, doutor? Ela disse que já tem laudo de sinusite, mas a dor dessa vez era na parte da nuca. As dores que acontecem na parte da nuca e na parte temporal, próximo aos olhos também, essas dores nessas três regiões, principalmente quando elas vêm com náusea e com vômito, e especialmente quando é mais de um lado da cabeça do que do outro, e ocorre de forma frequente, né, ou seja, vários episódios, o mais comum que a gente tem na população são as enxaquecas. Agora, no caso dela, é importante também que ela investigue, porque ela está falando de duas coisas bem diferentes. A dor da sinusite é mais facial e ela está falando de uma dor na nuca, que talvez tenha alguma outra condição aí. Tem uma outra telespectadora que está perguntando como é que pode fazer para buscar um diagnóstico de enxaqueca, que tipo de profissional ela deve procurar. Não dá para fazer esse diagnóstico sozinha, né? Eu sofro disso e em crises acaba deixando meu corpo todo mole, principalmente no trabalho. Em princípio, os profissionais de entrada, digamos assim, na rede de saúde, então os clínicos gerais, os pediatras, os ginecologistas, os urologistas devem atender a população tendo um conhecimento básico para identificar a enxaqueca. É claro que se eles não conseguem definir isso com precisão, vão encaminhar provavelmente para um neurologista. Muito bem. O Jalisson está perguntando para a gente, eu tenho uma dor de cabeça bem em cima do olho. O que pode ser isso, doutor? E ele está perguntando também se esse programa é ao vivo ou gravado. É ao vivo, Jalisson. Beijo para você. Nas mulheres, a dor de cabeça no olho quase sempre se trata de enxaqueca, mas como no homem, a gente tem que ter um olhar um pouco diferente. Existe um tipo de dor de cabeça chamada cefaleia insalvas, né, que são dores de cabeça muito intensas, rápidas e que ocorrem várias vezes ao dia e que vão ocorrer principalmente nos homens e próximo dos olhos, às vezes com lacrimejamento, o olho fica vermelho, injetado, às vezes o nariz fica entupido associado a isso, de uma forma muito rápida, mas extremamente intensa. É um tipo de dor de cabeça que não é rara, não é tão comum, mas que também tem que ser levado em consideração. A Josiane de Biguaçu está perguntando se uma dor de cabeça ela pode ser indicativo de uma doença mais grave.
apenas 1% dos pacientes com dores de cabeça costumam ter uma doença mais grave, como um tumor, um aneurisma ou algum problema que tenha risco de vida, digamos assim. Felizmente, 99% dos estudos, a grande parte dos estudos internacionais mostram que 99% dos pacientes que chegam ao médico não vão encontrar, ao ser investigada a dor de cabeça, nada que seja fatal. Olha só, doutora, a Carolina pergunta pra gente, tem muita dor de cabeça, já fez vários exames e não acusou nada, mas as dores são persistentes. O que pode ser? A Carolina de Biguaçu. Acontece muito isso, doutor, de daqui a pouco fazer os exames, né, que a gente costuma fazer mesmo, que vocês da medicina costumam fazer, e nada aparecer, às vezes a dor de cabeça até pode ter um fundo psicológico, né? Na verdade, pode a dor de cabeça ter um fundo psicológico, mas mesmo quando não tem uma questão de ansiedade ou depressão associada, que são doenças bastante comuns, a gente tem que lembrar que 97% dos exames de imagem, dependendo das séries, 98% são normais em quem tem enxaqueca, dor tensional. Quer dizer, você não tem um exame complementar que vai fazer o diagnóstico. Você pode ter tomografia e ressonância normais em enxaqueca e dores tensionais. Por isso a importância de procurar um profissional que converse com o paciente, examine antes de estar pedindo simplesmente exames. Doutor, o Mike, de Capivari de Baixo, manda beijo para Capivari de Baixo, um beijo para todos os moradores de Capivari, ó. Eu gostaria de saber se, caso a dor de cabeça que indica alguma alteração na pressão arterial, ela é somente em algum lugar da cabeça, como falam, que seria na nuca? Ele diz que tem dores, muitas dores na nuca, mas a pressão está sempre controlada. Quando eu vou ao médico, eu acho estranho quando ocorre. Não entendi muito bem a pergunta do Mike, você entendeu? Provavelmente o que ele está perguntando é porque na população existe uma crença de quem está com dor na nuca é que provavelmente está com a pressão alta. Isso é extremamente controverso. Existem alguns estudos que sugerem que ele tem razão e a população tem razão e outros que não confirmaram isso. Então a gente não tem uma certeza muito clara disso. O que a gente acredita que é mais comum é que quando a pessoa está com uma dor de cabeça e procura medir a pressão ela pode estar alta muitas vezes por causa da própria dor. Porque a dor, ela eleva a pressão. Então não dá para dizer que é a pressão que causa a dor de cabeça. Em muitos casos, é o contrário. É a dor de cabeça que faz com que a pessoa fique com a pressão alta. Olha só, muitos telespectadores, doutor, dizendo que tem dores na nuca. Em geral, como é que é o tratamento, assim? Tem um tratamento? Porque, em geral, as pessoas costumam resolver com aquele analgésico, né, na hora. Mas todo dia não dá para ficar tomando, né? A primeira coisa a pensar nesses casos é a frequência, a intensidade, porque uma dor na nuca eventual, às vezes é uma questão de postura, às vezes a gente está com uma dor muscular. Agora, quando essa dor ela vai se tornando crônica, onde o passar dos dias ela vai piorando ou vai se mantendo, é importante investigar. Uma outra questão importante é que a gente hoje está com a febre, né, e que não vai passar, do celular, né? Está agora com o celular na frente aqui. E a nossa postura da nossa cervical, ela fica alterada por causa disso. Então, muitas pessoas estão com alterações posturais no pescoço, graças aos telefones móveis, né? E tem sido hoje uma febre no nosso consultório, duas situações relacionadas a isso. Uma é por uma postura ter a dor de cabeça, e a outra é por ter essa dor mais frequente, porque está sempre com uma postura, começa a abusar de analgésicos, e o abuso de analgésicos é causa de até 30% da cronificação das dores de cabeça. Olha, então pode piorar, tornar crônico esse problema. Num primeiro momento você sente melhora da dor, mas como você fica repetindo o uso, daqui a pouco a dor não passa mais. Olha, gente, vamos ficar atento aí, não dá para banalizar esse tipo de medicamento tomar toda hora, né? Tem uma outra telespectadora que diz, eu gostaria de saber se a enxaqueca pode ser hereditária, porque a minha filha de 17 anos também sofre muito. Eu sofro há 5 anos com enxaqueca e nada que eu tomo melhora, eu já tentei vários tratamentos. Em mulheres, o mais comum é a enxaqueca, né? E a enxaqueca, ela tem uma característica extremamente hereditária. Então, a gente sabe de mulheres, por exemplo, que a mãe tem enxaqueca só na menstruação, no período pré-menstrual. A avó também era assim, a filha é assim. Então, é muito comum essa condição. Olha, tem outra telespectadora aqui falando, eu tenho dores muito fortes de cabeça e na nuca, sempre perto da época da menstruação. Eu tenho que, inclusive, tomar medicação no hospital. Chega a esse ponto, doutor? Chega a esse ponto. Tem alguns pacientes com característica de ter uma TPM mais intensa associada, às vezes, uma característica de ter enxaqueca, podem ter uma entidade que a gente chama de enxaqueca menstrual. Que as alterações hormonais, elas estão muito relacionadas ao agravamento das dores de cabeça. A Paula de Palhoça está perguntando se a fome também pode causar dor de cabeça. As dietas malucas aí que o povo gosta de fazer,
não é uma boa, porque entre outros problemas pode causar também a dor de cabeça. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Dor de Cabeça. Eu acho que a pergunta da Paula ela é excelente para a gente colocar uma questão importante. Uma das principais formas da gente evitar as dores de cabeça e controlar as dores de cabeça são os bons hábitos de vida. Então, um dos hábitos que pode dar dor de cabeça e não é nada saudável é ficar muito tempo sem comer. Então, um sono de boa qualidade, dormir uma quantidade mínima para se sentir recuperado no dia seguinte, não pular as refeições, não exagerar, evitar bebida alcoólica em excesso, fazer atividade física, são cuidados que podem evitar ou controlar as dores de cabeça. Muito bem. Doutora, a gente agradece a sua participação, viu? E a sua aí de casa também. Infelizmente não deu tempo, foram muitas as perguntas, viu? Muita gente sofrendo de dor de cabeça. Daqui a pouco é um sintomas dos tempos atuais, né? Estresse e tudo mais. Doutor, espero que a gente consiga voltar a falar sobre esse assunto, porque rende muito, Com certeza. Foi um prazer. Muito obrigado, Marta. Até a próxima.